todos nós conhecemos as Escrituras e lemos muito o Novo Testamento, amém? Todos nós lemos bastante a Bíblia, amém? Todo dia meditamos nas Escrituras. Somos pessoas que oram todos os dias. Medita nas Escrituras dia e noite. Pode mentir não, irmã. Irmã também. Passa uma semana sem ler Bíblia. E tem uns que só lê Bíblia quando vai na igreja. Aí alguém perguntou, qual é a diferença da Bíblia do crente e do católico? Me desculpe os católicos que estão visitando nós. Alguém falou assim, eu acho é porque a dos evangélicos tem 66 livros e a deles tem 72, é? Não. Aí respondeu outro, é que uma cheira a mofo e a outra cheira a sovaco. Como assim? É porque uma fica aberta no Salmo 91 em cima da mesa, ninguém nunca lê, ele está fedendo a mofo que ninguém mexe nela. E a outra só anda debaixo do braço, para ir para a igreja, para voltar para a igreja, mas vai debaixo do braço para a igreja, lá na igreja lê, né? Chega em casa, guarda no armário. Aí não lê em casa. Mas olha, ela foi feita para ser lida, viu? Fechado é livro comum, aberto é boca de Deus falando com você, tá bom? Então tem que ler a palavra de Deus. Então eu pressuponho que todos vocês leem o Novo Testamento, já conhecem todos os assuntos da Bíblia e principalmente aqueles que envolvem o ministério de Jesus. Olha, Jesus está em um determinado local, está ali fazendo uma obra missionária, está pregando o Evangelho do Reino e chega uma notícia que diz, Jesus, o teu amigo Lázaro está muito doente, vai visitá-lo. E Jesus está ok, tudo bem. E Jesus continua no mesmo lugar e não vai para o lugar onde está o seu amigo Lázaro. E olha que Lázaro não estava muito longe do lugar que Jesus estava. Ele é morador de Betânia. É uma cidade que fica 3 quilômetros de Jerusalém, saindo pelo portão leste, na descida dos Montes das Oliveiras. Então, era muito próximo onde estava Jesus, mas Jesus demorou 2 dias para ir para lá. E quando chegou, o amigo Lázaro, o irmão de Maria e de Marta, que eram muito chegados de Jesus, quando ele chega lá, encontra um ambiente de morte, um ambiente de tristeza. Diz que as carpideiras estavam lá bradando, barulhando, gritando, desesperadas por conta da morte de Lázaro. As carpideiras eram um grupo profissional de mulheres que choravam a morte de alguém. Elas eram contratadas por uma família para chorar a morte de alguém. E elas ficavam fazendo um barulho bem peculiar e aquilo demonstrava que aquela família estava enlutada. O luto demorava muito tempo. Então, quando Jesus chega naquele ambiente, ele encontra um ambiente de sofrimento, de morte, de desespero, de choro. E alguém vai dizer assim, olha, esse Jesus tivesse chegado antes, se ele tivesse vindo no dia em que ele foi convidado e chamado para visitar o amigo Lázaro que estava doente, ele não teria morrido, porque nós temos visto Jesus curando muitas pessoas. Jesus fez vários milagres e aí as pessoas conjecturavam a respeito da pessoa de Jesus. Alguém pode ter lembrado o seguinte fato, olha, eu me recordo que numa ocasião, Jesus, ele estava passando numa rua e uma mulher que tinha fluxo de sangue tocou na orla do seu vestido e ela foi curada imediatamente naquele momento. Eu me lembro também que naquele mesmo dia chegou uma pessoa que era da casa de Jairo e disse para Jesus ir até a casa dele, do sacerdote, porque a filhinha dele de 12 anos havia morrido, acabara de morrer naqueles instantes. E eu me recordo que Jesus, ele foi até a casa de Lázaro e de Jairo e lá encontrou a filha dele, realmente estava morta. Ela estava morta numa cama e Jesus entrou naquela casa e ele ressuscitou aquela menina e entregou para o pai dela viva. E o outro vai dizer, eu também me lembro numa ocasião que nós estávamos numa obra missionária com Jesus e Jesus estava chegando em uma cidade estrangeira, a terra de Naim, e quando ia saindo lá uma procissão carregando um jovem morto lá numa maca. Eu me lembro bem desse fato. Aquela mulher era uma viúva e só tinha aquele filho único, e então
quando ela saía da cidade desesperada e chorando porque ia para o cemitério enterrar o filho único dela, eu me lembro que Jesus mandou parar o cortejo e chegou naquele jovem e ressuscitou aquele jovem e entregou para a mãe dele vivo e alegrou aquela mulher. Agora estamos no outro fato. É verdade, talvez estivessem conjecturando, é verdade que aquela garota tinha morrido recentemente, talvez nem tinha sido morta, não sei, né? O princípio da dúvida, né? E o outro falou assim, é também aquele jovem também, ele deve ter passado pelo menos umas 24 horas morto, porque ele estava já indo para ser sepultado, então eles dão um tempozinho e tal, devia ter uns 2 dias só que ele estava morto, mas sei lá se ele estava morto mesmo, não sei, princípio da dúvida. Porque os judeus tinham uma crença de que uma pessoa que morreu, ele tinha 3 dias para ressuscitar. Se passasse os 3 dias, esquece, esse camarada nunca mais volta à vida. Era uma crença, uma crendice que tinha, uma cultura que tinha dentro do judaísmo daquele tempo. E então, chega Jesus, ele talvez percebeu essas coisas na cabeça das pessoas. Bom, eu ressuscitei a menina, mas pode aparecer para as pessoas que não foi uma ressurreição. Eu ressuscitei aquele jovem, mas pode parecer também que há um princípio de dúvida no coração dele, mas para provar para esse povo que eu sou o Senhor da vida e da morte, que eu tenho todo o poder no céu e na terra, eu vou deixar esse rapaz 4 dias, vai ultrapassar todo o limite de esperança de ressurreição. E então Jesus deixou completar os 4 dias. E ele já estava em estado avançado de putrefação. O sepultamento deles não é igual aos nossos aqui no Brasil, a cultura deles é diferente. Eles envolvem um tecido em um pano completamente, amarram as mãos, amarram os pés, botam uma faixa nos olhos, depois embrulha com um tecido de linho branco, assim como fora feito com Jesus, e depois eles colocam em cavernas, alguns lugares queimam, depende da cultura, mas no caso deles colocavam dentro de cavernas, era muito comum na época de Jesus, colocar numa caverna cravada numa rocha, e o texto está dizendo para nós aqui, que esse Lázaro, ele foi colocado num ambiente quase igual àquele que vocês estão vendo ali, era uma caverna e que tinha uma pedra que impedia a entrada do lugar, e ele ficava lá sobre uma laje, que era uma pedra também cortada, e eles ficavam colocando o corpo ali, e eles lacravam com barro em volta para o cheiro não sair, e colocava a pedra e colocava o barro, e depois ficavam lá chorando do morto. Era um ambiente assim, que era um ambiente de Lázaro. E Jesus encontrou esse ambiente. As irmãs estavam desesperadas. As irmãs são aquelas mesmas que Jesus foi um dia participar de uma refeição na casa deles, convidado por Lázaro, e que Maria ficou aos pés de Jesus ouvindo as boas novas, enquanto a Marta se ocupava na cozinha fazendo lanche e comida. Você lembra desses fatos? É a mesma família. Olha comigo, tem alguma coisa interessante aqui. A primeira pessoa que fala da ressurreição é uma criança, uma pré-adolescente, 12 anos, é ou não é? O segundo é um jovem. Vamos entender então que é uma pessoa que está em fase de crescimento, de desenvolvimento. Mas o Lázaro já é um adulto. É ou não é? Não importa se é criança, se é jovem ou se é adulto. Se está apanhado pela morte do pecado, Jesus tem solução. Ele traz a cura. Se está abraçado pelo pecado da morte, ou a morte do pecado, Jesus tem o poder de levantar, de ressuscitar e de restituir. Ele faz isso. Ele é o Senhor da vida. Vamos voltar para Lázaro. Jesus conversa então com a família. Quando chega lá, o Lázaro está morto. A Maria, que tinha outrora ficado aos pés de Jesus, agora está convalescente dentro de casa, passando mal. Mas a Marta, que é aquela que cuidava da cozinha, agora já desponta a fé, porque certamente Jesus brigou com ela, né? Você está muito ocupada com as coisas do mundo, Marta, e esquecendo as coisas do meu reino, de ouvir minha palavra, por isso você está desse jeito. Ela despertou, ela corrigiu a vida dela, então ela agora vai ter com Jesus. Olha, Jesus, não vai lá não, Jesus. Por que eu não vou lá? É porque já deve estar cheirando mal, é 4 dias de morto. Alguém me disse uma ocasião que o ser humano, quando ele morre, as primeiras coisas que começam a entrar em estado de putrefação é o seu estômago.
intestino do estômago. Ele incha, alguns casos explodem, faz rachadura na barriga, e diz que não tem pessoas mais fedidas depois de morte do que o ser humano. Dizem que nós fedemos demais. Tem alguns que não precisam nem estar mortos, né, irmãos? Mas escute, foi uma brincadeira. Brincadeira, que nós hoje temos a Rinodê, nós temos aí os pessoal dos perfumes, a gente anda bem cheiroso. Ok, olha, mas dizem que o ser humano fede demais. Eu já contei para vocês uma história, que eu uma vez fui numa ocorrência, onde haviam encontrado 3 cadáveres no cerrado. E eles estavam lá naquele lugar chamado Podrão do IML. Tem um lugar lá que tem esse apelido, não sei se até hoje tem esse apelido ainda. E eu entrei lá no Podrão para verificar, eu estava fardado e tal, entrei lá dentro, vendo os cadáveres. Quando eu saí, eu não dei conta de entrar, eu entrei, eu fiz assim, ó. Só bastou isso, eu fiquei fedendo 5 dias, irmão. Brincadeira, eu estou exagerando. Não posso exagerar, não. Mas eu fiquei com a farda fedorenta do ambiente. Tive que usar bastante Renaudet no corpo todo, porque estava muito fétido. Mas olha como o ser humano fede. A gente ri assim, irmão, mas é sério. Nós, esse monte de vaidade que tem por aí, né? Todo mundo andando assim. Escute-me, não importa. Você pode ser alto e baixo, gordo, magro, carequinha, cabeludo. Você pode ser bonito, cheiroso, o que for. Depois que morre, é como todo mundo, meu amigo. Eu não sei nem por que tem racistas. Porque depois de tirar a nossa pele, somos todos iguais. É verdade. Mas escute-me. Jesus está no empreendimento para fazer uma grande obra naquele lugar. E quando ele chega, então, onde é que vocês o colocaram? Lá na caverna, lá, mas tem uma pedra, não vai lá não. Jesus lá está fedendo, não está ruim, o ambiente não está legal. Eu vou lá. Quando Jesus chegou diante do ambiente lá com os seus discípulos, talvez todo mundo curioso para saber o que Jesus ia fazer, porque ele já havia sentido um compungimento muito grande, ele havia chorado por conta dos fatos de ver os seus amigos naquela situação tão difícil, e então eles estavam atentos para saber o que Jesus ia fazer, porque onde Jesus está as coisas são modificadas, as coisas acontecem, é ou não é? E quando Jesus chegou lá, ele encontrou a caverna fechada, e lá dentro tinha uma pessoa, diga assim, o morto que ninguém vê. Dentro da caverna, está lá dentro. Ninguém vê, mas é um morto. Sabe o que a gente aprende? É que tem coisas na nossa vida que ninguém está vendo, mas Jesus está. Tem cadáver na nossa vida que está escondido, ninguém vê. Pensamos nós que ninguém vê, mas Deus conhece. Jesus sabia o que estava lá dentro. E tem coisas que carregamos em nossa vida, há cadáveres, há defuntos, há coisas podres que nós carregamos em nossos corações e em nossas mentes, que precisamos deixar aos cuidados de Jesus. Precisamos falar para Jesus, precisamos denunciar para Jesus, porque Jesus já sabe o que é. Quando Jesus chegou lá, ele já sabia que havia um cadáver lá dentro, mas ninguém via. Depois que colocou, ninguém viu. Sabe de uma coisa? Quando isso acontece, o que eu e você precisa fazer? Tirar a pedra. A pedra é a máscara que nós usamos. É o fingimento que nós aplicamos, como se as coisas estivessem bem, mas quando elas não estão bem. Como se nada tiver. Todos que têm um defeito procuram escondê-lo, é ou não é? Pode perceber, quem tem um defeito vai fazer de tudo para esconder. Porque ninguém quer mostrar os seus defeitos. O problema é que Jesus já sabe deles. E aí quando Jesus fala assim, tira a pedra, remove essa pedra. Olha, Jesus tinha força e poder para remover aquela pedra. Entretanto, existem coisas nas nossas vidas que Jesus não fará. Escute-me, Ele quer fazer um milagre na minha e na tua vida, mas há coisas que Ele não fará. E uma coisa que Jesus não fará é tirar a pedra que você tem que tirar. Tem coisa que Ele não vai fazer. Ele quer fazer um milagre, mas depende de uma ação, de uma resposta, de uma disposição e de uma atitude sua para que o milagre aconteça. Existem coisas, queridos irmãos e irmãs, que só você pode fazer. E uma delas é tirar a pedra. Tirar a pedra os homens podem fazer.
Ele disse assim, olha, tirem a pedra, ou seja, não adianta esconder aí que eu já sei o que tem lá dentro. Remove isso, tira essa máscara, tira essas coisas e esses entulhos que vocês colocaram no caminho, porque eu quero fazer um grande milagre. E depois que tiraram a pedra, digam para mim, o morto que todos veem. Enquanto tinha uma pedra, era o morto que ninguém via. Mas depois que tira a pedra, agora é o morto que todos estão. Eu aprendo muitas coisas com a Bíblia Sagrada e a gente pode aprender coisas com esses atos. Tem muitos crentes que têm uma disposição muito grande de servir a Deus. Infelizmente a vida deles está um pouco conturbada, difícil, porque está no processo. Mas tem gente que não se esforça, não é verdade? Tem pessoas que têm problema, mas ele não se esforça, ele não se esmera para se adequar à palavra de Deus. Ele vai levando a vida de qualquer forma, e Deus vai chegar um tempo que vai dizer para ele, ei meu amigo, escuta aí, como é que é essa vida sua aí? Como é que é isso aí? Até quanto tu vai carregar isso aí? E esse é um dos fatos, aquele morto que todos veem. Você já pregou para alguém? Você já falou do evangelho para alguém que falou assim, eu para ser crente igual aquele ali? Já aconteceu isso com você? Levanta a mão com quem já aconteceu isso. Geralmente eles vão apontar uma pessoa que eles vão dizer o seguinte, eu sei que o crente tem um perfil e exerce um padrão de vida, um estilo, uma qualidade, mas aquele está fora do contexto, aquela pessoa eu não creio que ela seja o ideal de um cristão. O ímpio sabe identificar, as pessoas que não são evangélicas sabem mensurar quem é e quem não é, mais do que nós às vezes. Porque ser cristão dentro da igreja é uma facilidade, é uma coisa muito fácil. O problema nosso é quando colocamos o pé para fora do templo e que nós estamos na faculdade, nós estamos no nosso trabalho, nosso relacionamento com o vizinho, com o amigo da padaria e assim por diante. É aí que vai ser mensurado o nosso estágio de santidade e aonde está a nossa ligação com Deus. E geralmente essas condutas vão refletir algo negativo. No caso do texto bíblico, as pessoas disseram, esse é um cadáver que está todo mundo vendo. O outro era um cadáver que ninguém ria, mas agora esse aí todo mundo está vendo. E igual esse aqui eu não quero ser. É assim ou não? No nosso trabalho, nas empresas que trabalhamos, eu sempre disse para os membros dessa igreja, seja o melhor funcionário que você puder ser. Seja honesto, seja sincero no teu trabalho, seja fiel ao teu patrão, chegue cedo, não fique burlando o horário, não pega nada que não é seu, seja honesto no seu trabalho, porque isso está sendo refletido, isso está refletindo, a sua luz está ali para brilhar. Então, se nós não nos comportarmos assim, alguém vai dizer, olha, eu até tenho vontade de ser um cristão, mas eu preciso de um referencial positivo. Porque para aquele ali não dá, aquele ali é mentiroso, aquele é enganador, e esse aqui fica levando as coisas da empresa. Um dia eu arrumei um serviço, nunca mais faço isso. Arrumei um serviço para o irmão que foi me pedir, pastor, um emprego para mim aí e tal. A gente tem alguns contatos, né? Parão, é o seguinte, eu estou com um rapaz aqui, desempregado, precisando e tal, como é que é? Dá para você arrumar um serviço para ele aí? Pastor, como é o senhor que está pedindo, eu vou ajeitar aí para o senhor, está tudo certo. Ajeitou. Com um mês, a câmara da empresa pegou o rapaz, roubando na empresa. Eu falei, aí o irmão me liga, pastor, aquele jovenzinho que o senhor indicou aqui, o rapaz está me dando prejuízo. Como é que eu faço? Você não faz nada, manda embora, então prende. Ou manda por justa causa ou leva para a delegacia. Você quer que eu vou dar o flagrante nele e prendo ele? Porque foi eu que estava com a responsabilidade, por isso que eu não faço mais isso. Pastor, é mal, não arruma nem emprego para mim, não mesmo não, meu irmão. Para fazer esse tipo de coisa e colocar minha mão no fogo, não faço não. Olha, é cadáver que todos estão vendo. E você conhece algum cadáver por aí, de alguma forma, seja ele evangélico ou não, a gente conhece, está todo mundo vendo. O mais interessante é que depois que a gente viu o morto que era escondido, depois o morto que apareceu,
é que Jesus pode mudar todas essas histórias. O mais interessante é que Jesus pode mudar todas essas histórias. Basta uma palavra dele. Você sabe o que ele fez? Lázaro! Como é que pode gritar o nome de um morto? Olha só que interessante. Lázaro! Vem para fora! E ficou todo mundo. Agora eu quero ver o que vai acontecer. E de repente veio, ó. Você acha que ele ia andar normal? Ele não tinha como andar normal. Ele estava amarrado nos pés, amarrado nas mãos, com a faixa no olho. Se livrou do lençol, mas das outras coisas estava difícil. Então eu não sei nem como é que ele saiu da pedra, mas ele veio lá todo. Aí o pessoal deve ter arrupiado até os cabelinhos do relógio. Pensa no fato como este, irmãos. Hoje é dia de finados, não é? Por isso que eu estou trazendo essa mensagem. Vocês acham que as duas mensagens dos dois cultos foi sobre esta área aí? Vai no cemitério, de repente aqui está difícil sair, porque os caras botam tanto trem para sair, não tem como sair de dentro. Para ressuscitar tem que ser na capela, porque dentro do sepulcro não vai dar, porque na capela está livre, mas no sepulcro, se ressuscitar vai morrer asfixiado. Então vocês que são crentes, não orem para quem está dentro da sepultura, olha só para quando estiver na capela. Porque se ressuscitar você não tem nenhum milagre. Mas Jesus, o ambiente era favorável. E Jesus falou então, vem para fora, e lá vem o ex-defunto. Diga assim, o vivo que todos veem. Tinha um morto que ninguém via, o morto que todos via, agora é um vivo que todos veem. É bênção. O vivo que todos veem é uma bênção, mas a obra na vida dele não está completa. Isso pode ser a história de um cristão. Existem muitos cristãos, mas muitos. Alguns são como Lázaro, que está vivo. Todos vêm e ficam felizes pelo milagre que aconteceu na vida dele. Mas ele mesmo ainda não é liberto. Ele é vivo, mas ainda não é completamente liberto. Sabe por que não é completamente liberto? Porque as mãos estão amarradas, os pés estão amarrados e ainda não consegue enxergar. Não pode ser a história de um cristão? Existem crentes que estão nas igrejas, que frequentam as igrejas, mas têm os pés amarrados, têm as mãos amarradas e não conseguem enxergar. Mas já são uma bênção, porque ressuscitaram, saíram do mundo, se converteram, é uma bênção. Mas a vida com Cristo é um processo contínuo em toda a nossa história. A santificação é um processo em toda a nossa vida. Acontece que esta é uma coisa que Deus também não fará. Desamarrar você. Pode olhar no texto. Jesus disse que não ia tirar a pedra, quem tem que tirar é você. A conversão é uma responsabilidade individual. A outra coisa é, desatem-o. Ele não foi lá e desatou. O papel de Jesus é ressuscitar, ou seja, o papel dele é salvar. O teu papel é se manter salvo e liberto. Por isso orar, ler Bíblia e jejuar faz parte do processo de cura e de libertação. Você vai encontrar pessoas que se converteram, mas ainda estão andando igual um morto vivo, porque estão amarrados e estão cegos, não têm visão espiritual, ainda não têm discernimento de Deus. E quando Jesus fala desatai-o, ele diz ensina-os. Eu estou criando agora uma alegoria, porque a teologia literalista vai me dizer que o texto é só o milagre dele. Eu estou construindo agora uma explicação alegórica para entendermos dentro dos fatos reais, trazendo essas verdades para a nossa edificação. Há crentes que estão na igreja, há pessoas que frequentam as igrejas, mas não têm visão de Deus.
não enxergam ainda o reino espiritual, não compreendem as coisas espiritualmente, ainda não tem a visão de Deus, não vê o mundo como Deus vê, não vê as pessoas como Deus vê. Às vezes você vê uma pessoa e você discrimina ela, você vai afastá-la do seu convívio, mas amanhã você vai ficar envergonhado, porque essa mesma pessoa que você discriminou, ela vai estar do seu lado junto com Jesus, porque Jesus não tem ninguém por perdido. Aquele meliante que está lá fora, traficando, roubando as vidas alheias e fazendo aquelas coisas todas, vamos orar por ele. Diga para o Senhor: Senhor, salva essa pessoa, liberta ele, porque hoje ele está ali fazendo coisas erradas, mas amanhã pode estar aqui cantando e louvando junto conosco. Não pode haver preconceitos. Temos que fazer ambiente de comunhão. Aqui todos nós somos iguais. Por mais que você more numa mansão muito grande e tenha 4, 5 carros na sua garagem, para Jesus é indiferente. Trata os humildes do Senhor com a mesma intensidade, o mesmo amor, o mesmo carinho que você trata os seus pares, os seus iguais dentro do seu nível social. Para Deus não é isso. Todos nós somos a mesma coisa diante de Deus. Temos que respeitar e honrar uns aos outros. Por mais que esteja errado, por mais que seja um cadáver que está todos vendo, Deus vai ressuscitar e vai salvá-lo. E se for um vivo que todos veem, mas está amarrado, vamos ajudá-lo a desvencilhar das amarras. É nós que temos que fazer isso. Se você encontrar alguém que está cego, amarrado dos pés da mão, ajude essa pessoa a ser liberta. Ajuda ela, ensina a Bíblia, prega para ela, ame essa pessoa. E quando ela vir na casa de Deus, tem que ser bem tratada na casa de Deus, porque o único lugar que ela espera ser amada é dentro da casa de Deus. Havia um tempo em que, aqui na nossa igreja, muitos anos atrás, entrava uma pessoa, um pé inchado, uma pessoa suja, um mendigo, e sentava no banco e os irmãos saíam de perto e ficava ele isolado sozinho. E depois eu comecei a trabalhar e se proibir os irmãos fazerem isso. Se tem um lugar que o pecador tem que entrar e sentir amado, é na casa de Deus. Pressupõe que todas as pessoas que estão aqui dentro têm um coração igual ao coração de Jesus. Então não pode desprezar ninguém. Tem que amá-los, honrá-los e trabalhar para que eles sejam libertos e salvos. Então, agora encontramos o vivo que todos veem, mas ele ainda está preso em algumas coisas. No que diz respeito à faixa nos olhos, não consegue enxergar bem as coisas espirituais. Vai levando tudo como sendo dentro da normalidade. Assiste tanto jornal, e cá para nós, irmão, assistir jornal hoje é ficar depressivo. Você assiste jornal, depois vai tomar um ansiolítico para dormir, porque está ruim. Você liga o canal, começa a escorrer sangue. E fala: meu Deus do céu, só passam notícias ruins, é ou não é, gente? Seja sincero. Porque isso dá ibope, parece que o povo gosta de coisa ruim. Se você tiver uma notícia muito boa, você não vende ela para os jornais. Mas se você tiver uma notícia muito ruim, na hora que todo mundo quer comprar. Pode fazer até leilão se você tiver notícia ruim, que você vai ganhar um preço bacana. Porque os jornais só passam isso. Ora, e nós, de tanto vermos coisas ruins, nós ficamos com o coração cauterizado, de forma que as coisas ruins, escute-me, já não nos incomoda mais. Por que a Bíblia está dizendo assim? E por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Olha o contexto bíblico dessa palavra profética. É porque nós estamos envolvidos com tantas coisas ruins, que já não nos incomodamos mais. Por exemplo, se você disser para uma pessoa: olha, se você não receber Jesus para ter o perdão dos teus pecados e o teu nome enrolado no céu, para garantir uma eternidade com Deus, você vai para o inferno. Sabe o que ele diz? Estou nem aí, o inferno aqui na terra. Não tem uns que dizem assim? Agora me escute, principalmente nesses dias. Qual foi o dia do Halloween, o dia da bruxa? Dia 31? Sexta-feira 31. Separaram um dia para comemorar o dia dos demônios. Pensa num negócio desse.
E um monte de gente fantasiado porque diz que isso é cultura. Fui na Leroy Merlin comprar lá um negócio da torneira dali que quebrou. E quem me atendeu foi um demônio, um diabo, com 2 chifrinhos na cabeça. Eu olhei assim, peraí, comigo não, vou procurar alguém vestido de anjo, porque desse aqui não dá não. É lógico que os caixas não estavam, mas lá dentro tinha um monte de gente enfeitado com um negócio de demônio, porque isso não tinha no Brasil não. Isso vem importado dos Estados Unidos. E nós estamos assimilando e buscando essas coisas, essas culturas malignas. Você quer ver uma outra coisa que estava acontecendo nesse processo? Quase todos os filmes de canais fechados eram filmes sobre, escute-me, demônios, terror, vampiro e um monte de coisa. E sabe o que é pior de tudo isso? O zoião dos crentes assistindo essas coisas. Pior de tudo é isso aí. Porque vê tanta desgraça, vê tanta coisa ruim, vê tanto demônio, tem irmão que está torcendo para o demônio ganhar nos filmes. Gente, tem pessoas que é tão terríveis que são elas que estão manifestando os demônios. Tem demônio correndo de tanto que as pessoas são ruins. Agora, de tanto ver em coisas ruins, acostuma. As criancinhas ficam assistindo um monte de programas que só mostra demônios de todo tipo, é ou não é? Eles veem tanto, e essa é a finalidade do inferno, mostrar muitas das vezes para você acostumar. Aí, o primeiro filme de terror você sua frio, você fica com medo, não dorme de noite, no primeiro. Mas não se corrige. Aí assiste o segundo, o terceiro, depois no quinto até comendo pipoca. Eu queria ver se aquele demônio arrancar a cabeça daquele outro lá, rapaz. Tomara que aquele vampiro beba o sangue daquela mulher todinha. É assim ou não é, gente? De tanto mostrar, acaba virando comum. E isso está acontecendo com essa geração. Por isso o amor de quase todos estão esfriando para as coisas de Deus. Está com a visão tapada, precisa ser tirado essa faixa dos olhos. Porque tem muita gente se perdendo e morrendo bem próximo a nós e nós estamos fingindo que não está acontecendo nada. Tem amigo seu que está indo para o inferno e você não está fazendo nada para ajudá-lo. Nem aconselhando não está. A outra pessoa é aquela das mãos amarradas. As nossas mãos são dadas por Deus para nós intercedermos. Levantar mãos santas para interceder, para socorrer, é ou não é? As mãos para ministrar a bênção, para consagrar obreiros. As mãos são santas, as mãos dos crentes é feita só para a bênção, para contribuir. Mas quando as mãos estão amarradas, não acontece nada. Você não socorre, você não abençoa, você não contribui, e assim por diante. Há muitos crentes que estão muito tempo na igreja, têm um bom salário, Deus abençoa com emprego, mas nunca dão dízimo. E se falar numa oferta de missão, ele dá geriza, ele fica até passando mal. As mãos estão amarradas. Não é mão de vaca, não é mão amarrada mesmo, é escravidão. Está escravizado, está com o espírito da avareza. Isso não cabe no reino, isso não é papel de crente, porque o crente foi chamado para doar, para servir, para ministrar, é ou não é? E para encerrar, a última amarra está onde? Nos pés. Os pés é que nos dá mobilidade. Eu só posso me locomover porque eu tenho pés. Caso contrário, vou precisar de ajuda, ou cadeira de roda, ou alguém me levando, é ou não é? Mas como somos sadios, eu não posso ficar parado. Eu preciso me locomover. E os pés representam a pregação do Evangelho. Lembra da frase lá de Salmos? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas ou as boas novas. Você sabe por que tem muito crente com os pés amarrados? Porque deixou de acreditar no Evangelho. Deixou de pregar o Evangelho. Deixou de anunciar as verdades, de andar. Tem crente que está tão amarrado que não consegue nem vir na Santa Ceia, não consegue vir nos cultos.
Não estou brigando com ninguém. Escute, está amarrado para ir para as coisas de Deus, mas para as coisas do mundo, está sempre lícito, está sempre pronto. Onde é que é? Porque hoje em dia estamos numa geração que só quer saber de prazer. Eu moro ali na Cico, naquela rua que fica atrás daquela última parada próxima à passarela, de frente ao Portal Grill. Do lado do Portal Grill tem um monte de portal lá, mas não é de grill não, é 66, é Catedral do Chopp, deve ser uma igreja, né? Catedral do Chopp, é não sei o que. Gente, lá em casa a gente, 11 horas da noite, um monte de meninas novinhas, turminhas, mal vestidas, caminhando para lá. Onde será que elas vão? Diz que tem boate. E eu falo assim para Maria Antônia, olha ali, Maria Antônia, pensa na idade dessas meninas. Ela fala assim, 14, 15, 16 anos. Como é que um pai de família, um cara que diz que é um homem honrado, deixa uma filha dele, neste horário, 11 horas da noite, sair para as baladas? Pasmem, já vi crente no meio da turma. Você sabe o que alguém falou para mim, pastor? Disfarça de alguma coisa e vai ali no Barril 66 e naquelas boates pra você ver, vai ter surpresa. Eu falei, vou nada. Eu não vou lá não, porque eu não vou encontrar um crente da nossa igreja lá. Falei assim, talvez da nossa não, mas de outros lugares você encontra. Eu não conheço ninguém de outro lugar, então nem vou. Mas é lógico que era um, né? Eu falei, da nossa igreja. Não, pastor, não é os adultos não, é os adolescentes e alguns jovens. Eu falei, não é possível um negócio desse. Se eu pego, é 25 anos de disciplina. Não temos isso. Para as coisas do mundo nós somos habilitados, estamos sempre prontos, porque isso vai me dar prazer. Para as coisas de Deus é tudo enfadonho. A mesma coisa. Um dia o irmão falou assim, pastor, a mesma coisa todo dia. Eu falei assim, é mesmo, eu como todo dia, senão eu morro. E é a mesma coisa, eu tenho que tomar café, eu tenho que almoçar, eu tenho que jantar. Ai de mim se passar 5 dias sem comer. Tem que tomar banho, porque senão fica igual aquele morto que todo mundo está vendo. Então pensa só. Gente, é enfadonho servir ao Senhor, é a palavra de Malaquias no Velho Testamento, chamando a nação de Israel a responsabilidade. Se enfadaram de Deus. O que aconteceu com a fé de vocês? O que aconteceu com as virtudes que Deus derramou sobre a igreja? Cadê o poder de Deus no meio do povo dele? Cadê a fidelidade do seu povo para com seu Deus? Cadê? Ele está buscando isso. Será que hoje precisamos repetir essas falas? Mas você sabe o que é mais importante? É que depois de tirarem as vendas dos olhos, desamarrarem as suas mãos e desamarrarem os seus pés, Jesus falou, deixe ele ir agora, está pronto. Eu penso que nessa noite, todos nós que estamos aqui, somos pessoas ressuscitadas em Deus, e não temos nenhuma amarra. Eu ouço um glória a Deus aí.